hoje nós Eu estamos no não item. escutei nada. Eu também não escutei nada. Opa, então vamos ver só um minutinho, então. Vamos ver as configurações. O tio Marino tá falando, tá escutando bem, só a oração que eu não escutei nada. Aqui é mais longe do microfone. É, eu também. Tá, troquei aqui, vamos ver agora como é que é. Posso ver? Dá para ouvir agora? Então vamos ver tanto agora. Sistema multiespírita ou posição? Mudou. Agora sim, agora dá pra escutar. Posso ler? Tá, pode ler. Sistema multiespírito ou por espírito. Dá para ouvir agora? Então, estão Tá ouvindo? ouvindo? Não. Agora tá perfeito. Sim, agora dá para ouvir. Todos os sistemas que analisamos até agora, incluindo os que negam o fenômeno, baseiam-se em algumas observações incompletas ou mal interpretadas. Se uma casa é vermelha de um lado e branca do outro, aquele que tiver visto apenas de um lado dirá que ela é vermelha, outro dirá que ela é branca. Ambos estão errados e com razão ao mesmo tempo. Entretanto, aquele que olhar a casa por todos os lados dirá que ela é vermelha e branca. E apenas ele terá razão. Acontece o mesmo com a opinião que se tem sobre o espiritismo. Ela pode ser verdadeira com relação a alguns aspectos e pode ser falsa, caso se generalize o que é parcial, caso se torne como regra aquilo que é exceção, e caso se torne uma parte como sendo o todo. É por isso que dizemos que todo aquele que quiser estudar com seriedade essa ciência deve observar muito e durante muito tempo. Apenas o tempo lhe permitirá perceber os detalhes, observar as nuances delicadas e uma infinidade de fatos característicos, que serão para ele como um raio de luz. Mas se ele ficar apenas na superfície, fará um julgamento prematuro e, por consequência, errôneo. Após uma observação completa, aqui estão os resultados gerais a que chegamos e que formam hoje a crença que abrange o conhecimento de todos os espíritos. Uma vez que os sistemas dissidentes não passam de opiniões isoladas. Os fenômenos espíritas são produzidos por inteligências que estão fora do corpo físico, ou seja, pelos espíritos. Os espíritos constituem o mundo invisível, eles estão por todos os lugares. Os espaços até infinito, muitos espíritos estão continuamente ao nosso redor e com eles mantemos contato. Os espíritos agem incessantemente sobre o mundo físico e sobre o comportamento moral dos homens, e constituem uma das forças da natureza. Os espíritos não são seres à parte da criação, são as almas daqueles que vivem na Terra, ou em outro mundo, que após a morte perderam o seu corpo físico. Assim, as almas dos homens são espíritos encarnados que, ao morrerem, tornam-se simplesmente espíritos. Existem espíritos de todos os graus de bondade e malícia, de saber e de ignorância. Todos os espíritos estão submetidos à lei do progresso e todos, um dia, chegarão à perfeição. Por possuírem livre-arbítrio, alguns alcançam a perfeição em um tempo mais ou menos longo, de acordo com seus esforços e sua vontade. Os espíritos são felizes ou infelizes, de acordo com o bem ou mal, que praticam durante a sua vida na Terra e o grau de adiantamento que já alcançaram. A felicidade perfeita e pura, privilégio dos espíritos que já atingiram o grau supremo da perfeição. Em determinadas circunstâncias, todos os espíritos podem se manifestar aos homens, e o número daqueles que podem se comunicar é indefinido. Os espíritos se comunicam com os homens por meio dos médiuns
que lhe servem de instrumentos e de intérpretes. É pela linguagem que se reconhece a superioridade ou a inferioridade dos espíritos. Os bons apenas aconselham bem e só dizem coisas boas. Tudo neles confirma a elevação que já alcançaram. Os maus enganam e todas as suas palavras trazem a marca da imperfeição e da ignorância. Os diferentes graus percorridos pelos espíritos estão indicados na escala espírita. O estudo dessa classificação é indispensável para se avaliar a natureza dos espíritos que se manifestam, assim como suas boas ou más qualidades. Rosana, tecnologia da gente. Olha, eu acho que é bem isso aí mesmo. Está bem explicadinho, né? E é aquilo que a gente falou na aula passada, que os espíritos são felizes ou infelizes segundo o bem ou mal que eles fizeram durante a vida. Então, quando a gente desencarna, a gente não adianta pensar, né? Que vai ser um mundo só de felicidade, como a gente tinha essa ideia uns anos atrás, eu tinha, né? Essa ideia uns anos atrás. A gente vai estar, o espírito vai estar exatamente como estava aqui, que foi um espírito bom, vai continuar sendo bom, fazendo bem, tentando a elevação, se for um espírito mais imperfeito, tendente a fazer o mal, ele vai continuar da mesma forma, né? E também a gente, eu acho que quando a gente desencarna, já é recebido por esses espíritos bons ou maus, dependendo do grau de evolução de cada um. E os espíritos podem se manifestar, né? E que nem falam em circunstâncias dadas, podem se manifestar os homens. Aí vai depender das circunstâncias e também de ser um médium que possa fazer esse contato com os espíritos, né? Se bem que às vezes tem espíritos zombeteiros, eu estava pensando, né? Que às vezes eles derrubam coisas, né? Fazem barulhos para chamar atenção também. Esse é o sistema multiespírita ou poliespírita. Nós vamos estudando vários sistemas ali, mais de negação, e agora vem um sistema para nos esclarecer. Então, daí, até aqui nós estávamos vendo parece o que não era. E agora, então, agora o item 49, a gente esclarecer o que é. Oi, Helena! Aí parece que é verdadeiro, né? Então, remete, então, trazendo noção de o que é o espírito, a relação conosco, a sobrevivência, a comunicabilidade, a evolução. Então, é bem abrangente esse item aqui em explicações. Jaque? Esse sistema, então, O que é adotado pelos que estudam. Porque tem gente que não estuda e quer dominar o assunto. Ele começa a dizer que depende do estudo prolongado, né? Sim. Quanto ao derrubar coisas, isso aí vai depender do médium. Se ele estuda, ele sabe controlar o espírito para não derrubar coisas, para fazer coisas que não deveria. Aí, o médium que estuda, ele se reeduca, né? Para poder dar comunicação. Há pouco o Gustavo falava aqui de uma percepção dos sentidos que ele teve durante uma palestra e percebeu que havia uma claridade ao redor do palestrante e ele ficou olhando se os outros demais estavam vendo. Daí, segundo as palavras dele, ele deduziu que se tratava de uma projeção da luz. E acredito que seja de fato isso. Denota que é uma pessoa que não participa de
um entendimento parcial, porque o plano espírita é assim, você tem que olhar todos os ângulos de possibilidade. E Kardec sempre recomenda, ao analisarmos qualquer coisa que não conhecemos, partir do físico e tomar todos os cuidados para ver se não é uma causa física. Desde que haja comprovação que não é uma causa física, então se deduz que é uma causa espiritual. Porque existe um grande risco, a gente começa a olhar os sistemas anteriores, a maioria negam o espiritismo, e de adotar tudo que se diga espírita. E mesmo aquilo que nós não entendemos num primeiro momento, acreditar que a causa é espiritual, quando a maioria das coisas que nos rodeiam são físicas. Não estou dizendo que não aconteça espiritualidade, acontece bastante. Mas, como eu disse, é preciso utilizar esse sistema aqui. Porque ele começa dizendo que quem olha uma casa de um lado, pintada de vermelho, vai dizer que a casa é vermelha, sem olhar se do outro lado ela também é vermelha. Do outro lado ela pode estar pintada de branco, o outro vai dizer que é branco. Aí ele diz que ambos têm razão e estão em erro, porque olham parcialmente. Então, quando nós estudamos o Espiritismo, temos que ter esse entendimento, que nem tudo é absoluto. Às vezes nos perguntam, qual é a causa de tal coisa? No que diz respeito às situações econômicas, às situações emocionais, de relacionamento e mesmo de saúde das pessoas. Eu já mencionei, não sei se mencionei aqui, eu tenho uma colega que trabalha numa área do trabalho de estrelas, se não me engano. E na época ela trabalhava comigo em Novo Hamburgo, na primeira vara. E daí, sabendo que eu já era espírita, ela perguntou, veio uma questão, na verdade. Ela dizendo que tem uma conhecida, uma parente dela, que não conseguia engravidar. Aí foi uma casa espírita da cidade deles, né? Mas não é Lajeado nem Esteio. É uma outra próxima, vai estar em Lajeado agora. E eu andei próximo ali. Olha o que a pessoa respondeu, uma pessoa dentro da casa, um trabalhador da casa espírita. Não, você não pode ter filho porque na outra encarnação você foi abortista. Dando a entender a ela que isso é uma punição divina devido de um erro que ela cometeu no passado, criando um problema, que ela já tinha um problema porque não conseguia engravidar, já tinha um trauma por isso. E aí introjetou aquele sentimento de culpa que piorou a situação. Resultado, os familiares proibiram ela de adentrar qualquer casa espírita. Eu fiquei estarrecido, eu disse, mas como é que uma pessoa que estuda o espiritismo vai dar uma resposta dessa? Pode ser, pode não ser, existe N possibilidades. Tem gente até que pede para não ter filho, para ter tempo para desenvolver outras atividades. Por exemplo, uma pessoa que tem filho, ela vai dedicar tempo integral aos seus filhos. Vai sobrar pouco tempo, especialmente as mulheres, né, dedicadas para outras atividades. E tem um vasto campo. Às vezes a pessoa pode trabalhar na evangelização, por exemplo, de crianças. Para isso ela vai ter que se preparar, vai ter que estudar, como nós estamos estudando, para transmitir às crianças orientações adequadas. Ou então ela pode trabalhar numa creche, ou ser professora de crianças no ensino fundamental. Tem várias atividades que a mulher pode fazer no sentido da educação e de dar amor às crianças. E às vezes a maternidade, por essas razões, é bloqueada, até mesmo a pedido dela. Ou ela, até por um processo de educação, uma pessoa muito apegada, tem tantas pessoas que são tão apegadas àquilo que ela entende, entre aspas, seu, né? Meu filho, meu marido, minha esposa, meus irmãos. Não sabe que nós somos filhos de Deus todos. E aí passa uma encarnação ou várias encarnações dedicando-se integralmente ao familiar mais próximo, esquecendo dos irmãos fora dos laços consanguíneos. E aí, em razão desse apego, a pessoa pode pedir para que numa próxima encarnação não tenha filho. Claro que nós não vamos aprofundar isso para uma pessoa que vem nos fazer uma pergunta. Vamos convidá-la a entrar no grupo de estudo, que ela vai aprender aos poucos. Vamos dizer a ela que Deus nos dá a oportunidade de exercitar o amor onde quer que estejamos, não necessariamente com filhos, que seja talvez estudada a ela uma oportunidade de fazer outras atividades e não se deprimir. Agora, jogar na pessoa uma culpa que talvez ela nem tenha, nós não sabemos se tem ou não. E mesmo que tenha, o objetivo do livro do Espiritismo é atuar como consolador. Foi para isso
que os Espíritos nos trouxeram essa doutrina. E é para isso que ele deve ser utilizado no movimento espírita. E depois aqui ele enumera as consequências gerais deduzidas dessas observações. Não vou aqui repetir porque fica redundante, né? As pessoas que tiverem vontade de aprofundar, porque a gente ouvindo ou lendo no primeiro momento não vai memorizar. Leiam o livro dos médios, analisem e vejam se esses, sobre quantos itens que são aqui, são 10, né? Não estão com a lógica e a razão compreende. Arceu, alguma observação? Está bem explicado, né? Essa parte aí, todos os espíritos estão submetidos à lei do progresso e todo dia chegar a uma perfeição. Então é uma escala, né? Todo mundo tem livre-arbítrio. Por possuir livre-arbítrio, alguns alcançam a perfeição com um tempo mais ou menos longo, de acordo com os seus esforços e sua vontade. Ele tem o estudo, né, para a gente se aprofundar e tentar. Nessa. Eu concordo eu achei boa a explicação do Wilson, concordo com ele. Eu acho que a gente tem que sempre ter cuidado do que deve ser falado. Eu também te confesso que passei por uma situação semelhante de ir no centro espírita e pedir consolo, porque na mesma questão do tratamento para engravidar, né, mas é porque eu estava tomando muita medicação, estava tendo muito efeito colateral, então eu estava me sentindo muito ruim, assim. E tem uma casa espírita aqui em Porto Alegre que presta cabine de saúde e cabine magnética, e eu fui até lá, mas eu tive consolo, diferente do que desse relato, né? Deve com certeza ter trazido mais culpa para a pessoa do que ajuda. Isso pode afastar, de repente, naquele momento que a pessoa estava precisando de uma ajuda ali no centro, e daqui a pouco ela pegou uma experiência ruim que nunca mais vai trazer ela de volta, né? É algo como se foram controles familiares, proibiram ela de ir. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, né, daquilo que a gente fala, do que não estuda, então, já também está falando aqui. E eu acho que o principal é fazer isso que a gente está fazendo agora, é estudar e sempre verificar os dois lados, como a história da casa, né? A partir do momento que a gente tem uma informação, buscar de fato saber na literatura, nos livros, nas revistas espíritas, nos livros básicos, se aquilo que a gente está aprendendo é verdade ou não. A gente toca muito nas questões das fake news, que às vezes a gente recebe, por exemplo, nas redes sociais, em casos que foi o Chico Xavier que falou, foi Divaldo Franco, isso aí a gente também tem que ter cuidado, né, de sempre buscar saber se aquela informação que está sendo passada é verdade, e não falar como se a gente fosse dono da verdade também, lá comentar, por exemplo, numa postagem como um espírita, por exemplo, falando que tal informação é verdadeira ou não. Então, sempre tem que ter cuidado, né? Eu acho que isso é a mensagem principal ali, que a gente deve estudar muito para entender de fato como é que funcionam esses sistemas e como é que funciona o espiritismo, para poder de fato auxiliar as pessoas quando elas precisam, de uma forma adequada, de uma forma assertiva. Eu acho que é essa a principal mensagem ali. Sandra, Setúlio. Mas é bem por aí, né? De acordo com o que a gente entende. Né? E como a Vanessa falou, tem que ter cautela, né? O médium, o Kardec pura, como dizia a Glória, ele sabe a hora de falar e a hora que não deve falar. Então ele tem que ter cautela. Quando ao tratamento que ela falou para engravidar, eu também fiz. Tenho 2 filhos nossos. Mas recebi consolo. E eu me tive a medicina até vem, né? A medicina espírita, né? Então, eu, graças a Deus, me tive consolo. Eu acho que é bem assim. No fim das contas, pensando bem, não é só dentro da casa espírita que a gente tem que ter cuidado com o que a gente vai falar fora também, né? Porque
às vezes sem pensar. Com certeza aquela pessoa lá na casa espírita que a mulher que a senhora mencionou não estava com a intenção de magoar, né? Só que às vezes, sem pensar, justamente sem um estudo mais aprofundado, tu acaba falando bobagem, né? Porque tu leu em algum lugar, daqui a pouco, que uma dificuldade de engravidar pode ser que foi abortista numa outra oportunidade, não significa que é por causa disso. Então, o que o Sr. Wilson falou também, a gente começar a refletir, analisar, não aceitar tudo como verdade também, como a gente já vem conversando de outras oportunidades, estudar bem, para justamente, às vezes sem necessariamente a gente falar que é espírita, a gente poder estar dando um conselho assertivo para aquela pessoa, né? Eu já tive pessoas, por exemplo, que por saberem que eu sou espírita, já falaram, e serem de outras religiões e dentro daquilo que acreditam, me falaram que eu não ia me salvar na hora do Apocalipse, né? Eu fiquei pensativo depois, tive um outro encontro com a pessoa depois e fiquei naquela, toco no assunto ou não toco, não toquei, a pessoa trouxe e aí eu coloquei algumas situações do espiritismo, falei, como? Bem numa situação que o Sr. Wilson falou, debata ou não debata a respeito, na verdade, né? E aí dentro do pouquinho que eu sei, tentando mostrar para ela que a ideia que ela tem do espiritismo está completamente enganada. E ao mesmo tempo já tive pessoas que, isso às vezes tem pessoas que percebem características nossas quando eu falo, nem a gente se dá conta, né? Mas já tive pessoas que conversando com elas, mas pelas tantas, se entra no assunto de religião, falo que sou espírita e a pessoa, mas eu ia dizer mesmo pela tua maneira de falar, ou qualquer coisa do tipo. Então é bem aquela coisa, tu tá preparado também para falar, para não estar falando bobagem. E às vezes sem querer, tu está daqui a pouco deturpando a própria imagem. Eu também já me aconteceu. Vanessa, levantou a mão, hein? Não, eu ia só complementar que esse cuidado, como o colega está me falando, que tem que ser em tudo, né? Não só falando sobre espiritismo, mas em todas as religiões, né? Aqueles casos que por exemplo, alguém manda, para o tratamento porque você vai ser curado por Jesus, por exemplo. Não que não possa acontecer, não sei, entendeu? Pela fé da pessoa de acontecer alguma coisa boa, mas a gente tem que ter união tanto da fé quanto também do material e do médico, do remédio, de algo, entendeu? Eu acho que tem que ser uma união de tudo. O próprio espiritismo, envolvendo ele sempre fala que tem que ter a questão da ciência, da filosofia, da fé, tudo unido, né? Então, a gente tem que pensar assim, a gente não vai parar um tratamento, por exemplo, um tratamento médico, né? Por exemplo, até nessa questão de engravidar, vou engravidar porque Deus vai me ajudar e aí não vou procurar ajuda, ou estou com uma dificuldade, uma determinada doença, não vou procurar. Eu acho que sim, a gente tem que se agarrar, a gente tem que ter fé, mas ao mesmo tempo a gente também tem que usar das ferramentas que a gente tem atualmente, que Deus nos proporcionou, buscar ajuda, buscar médicos, enfim, ou a pessoa responsável para nos ajudar. Eu acho que tem que ter essas duas coisas, então eu acho que não cabe só na nossa religião, mas em todas as outras, e a gente também tem que fazer isso de praticar a caridade sem pensar se a gente está na nossa religião ou não, né? Vai falar com uma pessoa, você está dando ali os conselhos vinculados ao espiritismo, passando dando aquela ajuda, prestando a caridade, mas sem necessariamente ser necessário falar que é espírito. Se aquilo vai atrapalhar naquele momento, então não se fala, né? Mas ajuda, por favor. Eu acho que o principal é isso, é prestar a caridade, ajudando as pessoas, para depois, né, se em determinado momento for adequado, você vir
a transmitir outras coisas, né? Era isso que eu ia falar. Eu já me aconteceu também. Uma pessoa que era minha amiga há 8 anos. Então ela sempre estava indo para trabalhar, quando ela tinha os problemas dela, ela sempre me contando. Aí ela dizia assim, parece minha psicóloga, porque às vezes eu chego aqui não estou bem, saio daqui bem. Aí como eu agora me aposentei, parei de trabalhar, aí eu tipo assim, já cansei de dizer que eu não falar sobre a minha religião, eu nunca disse para ela que eu era espírita, porque ela é evangélica. Então eu evitava de tocar em assunto de religião. Aí um dia ela me ligou para me contar que estava doente, que tinha baixado no hospital, depois que estava achando falta de ir lá no salão que eu tinha. Aí ela disse, o que está fazendo? Agora não está fazendo nada, porque agora se aposentou. Aí eu disse para ela, não, eu estou trabalhando, estou fazendo trabalho voluntário também. Mas aonde tu está fazendo trabalho voluntário? Eu disse no centro espírita, porque eu cansei de esconder a minha religião e aí chegou o momento de eu falar, né? Aí ela disse assim, mas tu é espírita, mas isso é uma religião que não é de Deus. Se eu soubesse que tu ia para o centro espírita, eu ia te convidar para ir para a minha igreja. Aí eu não quis assim, entrar em atrito com ela, né? Fiquei na minha. Aí a gente já puxou outros assuntos e eu pensei assim, agora eu estraguei com ela, né? Uma amizade de 8 anos, agora com essa, nem vai querer mais me ligar. E ela me mandava mensagem de bom dia para todos os dias. Aí um dia ela me ligou, eu tô com saudade de ti, agora eu já dei alta, tu podia vir aqui, eu queria que tu me visitasse. Aí eu fui lá, ela estava numa boa, não tocou em assunto de religião, nada. Daí um pouco chegou um pastor para arrumar um estofado lá que tinha dividido. Aí a irmã dela começou a falar em religião, são evangélicos, né? E ela não falava nada sobre o assunto de religião, ficava na dela. Aí depois que o pastor saiu, aí ela disse assim para mim, tu não se sentiu mal que o pastor está falando sobre a religião? Eu disse, não, eu me senti bem, porque eu estava falando só em Deus e Jesus. Bom, já estamos no nosso horário. Vamos nos preparar para fazer a prece de encerramento do nosso estudo. Não era 8h15, não, 9h15 era. Não era 9h15 o término? Desculpe. Durei 9 horas, não, é 9h30 que termina. Não, eu achei também, olhei. É, 8h30, 9h30. E eu estava aqui agora mostrando para ela que estava passando, então. Eu até tenho uma diminuída. Não, eu falei que era a hora certa. Eu falei, não, deu 30. Mas já ficou bem. Mas é E uma compreensível. visita, mas foi bom. Mas mudança de horário eu me perdi. É compreensível, quer manter a disciplina. Retornando ainda a respeito das orientações que se passam a quem chega a uma casa espírita. O recomendável é que sempre seja feita pelo atendimento especializado. Tem até um nome que me foge agora, vocês podem socorrer aqui. É atendimento fraterno, exato. Mas quem faz o atendimento fraterno tem que ser uma pessoa que tem um mínimo de conhecimento. E um mínimo de conhecimento também da psicologia. Não basta você só conhecer a letra, como se fosse uma letra morta, e não entender as emoções das pessoas. E, olha, as casas deveriam se preocupar mais em preparar pessoas para estar. Não basta perguntar assim, quem quer fazer atendimento fraterno? Porque às vezes não basta a vontade, é preciso estar capacitado, sob pena de causar mais prejuízo do que socorrer as pessoas. E muitas vezes, nós, na nossa ansiedade, nós queremos jogar para outra pessoa o conhecimento que nós temos. É impossível isso em poucas palavras. Ele convidava para estudar, conforme o caso, começar lendo o Evangelho segundo o Espiritismo. Em outros casos, o Livro dos Espíritos, que é sempre recomendável que seja o primeiro. Mas certos casos emocionais,
o Evangelho. Como no caso dessa amiga tua, ela questiona, o Espiritismo é uma religião. Para começar, isso aí existe bastante debate a respeito se o Espiritismo é ou não uma religião. Kardec não criou uma religião. Ele criou um grupo de pessoas que estudavam o Espiritismo, com o objetivo de ser um elo entre a religião e a ciência. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E tem até uma palestra sobre esse tema, que é o papel das religiões num mundo de transição. Eu reproduzo ali uma mensagem dele aos espíritas de Lyon, que ele conclama os espíritas de Lyon a irem às religiões de suas preferências, quem sentir necessidade, é claro. Porque a pessoa que acredito eu, né, que entende profundamente o Espiritismo, não vai precisar de uma religião. Porque uma religião é um formalismo, é ritual. É aquilo que a pessoa usa como bengala para se aproximar de Deus. E o Espiritismo não faz isso. Não tem ritual, não tem hierarquia, pelo menos não deve ter. E, pelo menos na origem, foi criado com esse objetivo. E não foi com o objetivo de criar um grupo seleto de pessoas que adotem, e tem isso em certos estatutos, em algumas casas, o Espiritismo como sua única religião. Não. Olha o nosso estatuto, na reforma nós mudamos esse termo. Não está mais lá como sua única convicção. Aí é diferente, né? É o que está no estatuto da Sociedade Espírita Fé e Esperança. Porque daí nós não afastamos as pessoas das demais religiões, né? Porque eles vão ver que o Espiritismo, na verdade, ele é congregador. Ele aclara a mente das pessoas que buscam Deus, que buscam entender o Evangelho de Jesus. Foi o Gustavo que falou, né, que uma pessoa disse a ele que no juízo final ele não iria para o paraíso porque era espírita. Essa pessoa não entendeu o Evangelho de Jesus. Ela levou tudo aquilo ao pé da letra. Haverá choro e ranger de dentes, mas aonde isso? Era um simbolismo daquele que ficar nas trevas, que naquele tempo, e ainda é, né? Naquele local frio no inverno, e havia luz só dentro da casa. Então a pessoa que ficava fora rangia os dentes de frio. E era um simbolismo do que vai acontecer com os espíritos que não avançarem junto com os demais irmãos e forem retirados do convívio para um mundo mais atrasado, onde vão recomeçar o processo evolutivo. Mas ninguém vai ficar condenado para um inferno eterno. A justiça humana não age assim. Imagina a justiça de Deus, que é perfeita. Os países que têm uma legislação minimamente de acordo com o pensamento do Cristo não estabelecem penas perpétuas. Algumas exceções, alguns países estabelecem, mas para casos mais graves em que se percebe que a pessoa não tem mais condições de ser ressocializada. E Divaldo Pereira Franco diz que, às vezes, em certos casos, a maior caridade para esses irmãos é afastá-los do convívio social, para evitar que se comprometam mais. Dar tempo para que eles reflexionem. Eles vão passar essa encarnação talvez revoltados. E aí a importância de pessoas que visitam esses irmãos, tanto que um pouco, mas faz parte do tempo, levar ao conhecimento deles essas realidades que nós conhecemos da doutrina espírita. Mas para isso tem que estar preparado, né? E o estudo é indispensável. E não só o estudo espírita, também um pouco de conhecimento da psicologia. Mas bem, essa amiga disse que o espiritismo não era religião, não era religião. Que afinal voltou, continua sendo amiga dela. Sim, aí depois eu fui lá no apartamento dela, que ela me pediu para ir lá. Eu fui lá e ela estava numa boa, como se nada tivesse acontecido. Eu entendi. Então a amizade de vocês foi importante. E essas questões. Foi. Era uma amizade de 8 anos. Então, de todas as semanas ela ia lá no meu salão de beleza que tinha. Então, Então vamos adiantar o nosso estudo. Vamos para o item 50. Poderia ler para nós, Vanessa? Ou está difícil com a Helena? Só se ela não fazer aqui no nosso canal. Para você saber, o sistema da aula material. É esse, né? Isso.
consiste apenas em uma opinião particular sobre a natureza íntima da alma. Segundo essa opinião, a alma e o perispírito não seriam distintos um do outro, ou melhor, o perispírito seria a própria alma, e se depurar gradualmente por meio de transmigrações diversas, como o álcool se depura por meio de diversas destilações, ao passo que a doutrina espírita considera o perispírito simplesmente como o território fluídico da alma ou do espírito. Sendo a matéria perispírito, se bem que muito etérea, a alma seria uma natureza material mais ou menos essencial, de acordo com o grau da sua purificação. Esse sistema não infirma qualquer um dos princípios fundamentais da doutrina espírita, pois que nada altera com a relação ao destino da alma. As condições de sua felicidade futura são as mesmas, formando a alma e o perispírito em todo, sobre a denominação de espírito, como o germe e o perisperma reformam sobre o fruto, toda questão se reduz a considerar homogêneo todo, em vez de considerá-la formada de duas partes distintas. Como se vê, isso não leva a consequência alguma de tal opinião, não houvéramos falado. Se não soubéssemos de pessoas inclinadas a ver uma nova escola, no que não é, em definitivo, mais do que simples interpretação de palavras. Semelhante opinião, restrita, aliás, mesmo que se achasse mais generalizada, não constituiria uma cisão entre espíritas, do mesmo modo que as duas teorias de emissão e das ondulações de luz não significam uma cisão entre os físicos. O que se decidissem a formar um grupo à parte, por uma questão assim pueril, notaríamos só com isso que ligam mais a importância do acessório do que ao principal e se acham compelidos à desunião por espíritos que não podem ser bons, visto que os bons espíritos jamais insuflam a acrimônia nem a cisânia. Daí concitarmos todos os verdadeiros espíritas a se manterem em guarda contra tais sugestões e a não darem certos pormenores mais importância do que merecem. O essencial é o fim. Julgamos-nos, entretanto, na obrigação de dizer algumas palavras acerca do fundamento que repousa a opinião dos que consideram distintos a alma e o espírito. Ela se baseia no ensino dos espíritos que nunca divergiam a esse respeito, referindo-nos aos esclarecidos, porquanto, entre os espíritos em geral, muitos há que não sabem mais, que sabem menos que os homens, ao passo que a teoria contrária é de concepção humana. Não inventamos nem imaginamos o perispírito para explicar fenômenos, tá? Agora foi de uma bagunça. Sua existência nos foi revelada pelos espíritos e a experiência nos confirmou. O livro dos espíritos, questão 93. Apoia-se também no estudo das sensações dos espíritos. O livro dos espíritos, questão 257. E, sobretudo, no fenômeno das aparições tangíveis, fenômeno que, de conformidade com a opinião que estamos apreciando, implicaria a solidificação e a desavaliação das partes construtivas da alma depois a sua desorganização. Fora isto, além disso, admitir-se que esta matéria, que pode ser percebida pelos nossos sentidos, é ela própria, o princípio inteligente, que não nos parece mais racional do que confundir o corpo com a alma, ou a roupa com o corpo. Quando a natureza íntima da alma, desconhecemos-la. Quando se diz que a alma é imaterial, deve entender em sentido relativo, não em sentido absoluto. Por isso que a imaterialidade absoluta seria o nada. Ora, a alma e o espírito são uma coisa, qualificando-se-á de imaterial. Quer dizer, que sua essência é de tal modo superior e que nenhuma analogia tem com o que chamamos de matéria, e que sim, para nós, ela é imaterial. Livro dos Espíritos, questões 23 e 82.
Aqui nesses dois itens, uma coisa fica bem clara, para começar, como o Deus falou, de iniciar pelo estudo do Livro dos Espíritos. Nesses dois itens, aqui, ó, quando ele nos remete ao Livro dos Espíritos, no item anterior é a questão número 100. Esse aqui já há várias questões aqui, a 93, 257, 23, 82. Então, como para nós não começar a desviar muito, não desviar porque o assunto seria o mesmo, mas por pegar todos esses itens do Livro dos Espíritos, também para o nosso estudo aqui, eu acho que daí ele ficaria meio repetitivo. Então é interessante que a gente, durante a semana, aí, quando puder, fosse ver esses itens que ele indica aqui, que até para nós refletir sobre esse estudo de hoje, seria interessante a gente dar uma visitada no Livro dos Espíritos lá e dar uma conferida nessas questões aqui que ele nos indica. E sobre o tema em si, alguém quer fazer uma observação? Esse aqui trata do sistema da alma material. Os que o defendem entendem que o perispírito é a alma. Seria um todo. E a doutrina diz que não, que o perispírito é um corpo de manifestação da alma fora do corpo físico. E que é o elo que liga nós, espíritos, aos corpos físicos quando encarnados. E que ela é mutável também, ela vai se depurando com o tempo. Conforme o seu grau de materialização, entre aspas, para nós entendermos, ela tem condições de nos dar possibilidade de encarnar em determinados planetas. Para o nosso planeta, ela tem um peso, entre aspas também dizendo, específico. Tanto que nós, ao desencarnarmos, não vamos simplesmente poder sair da Terra e ir para outro planeta, a não ser que o nosso perispírito esteja adequado para esse outro planeta, tanto o superior quanto o inferior. Assim como o homem não consegue adentrar as profundezas de qualquer recipiente com água sem um equipamento adequado, e quanto mais profundo vai ter que usar equipamentos mais aperfeiçoados, em certos casos até escapando, também o espírito não pode ir para um mundo inferior e também não pode ir para um superior. Se nós sairmos da atmosfera da Terra, temos que usar equipamento adequado para podermos respirar, para ter a pressão adequada para o nosso corpo. O perispírito tem esse papel. Ele possibilita que o espírito se manifeste em determinados ambientes. E os espíritos nos dizem que ele é a parte do espírito. Ele não é o espírito. E é matéria. É uma matéria, as pessoas dizemos, intenssenciada, porque não conhecemos. Nós não conhecemos nem a matéria. Nós acreditamos que tudo que isso que a gente toca seja sólido. Acreditamos que tocamos as coisas, mas nós não tocamos. A ciência prova isso, o microscópio eletrônico. Existe, quando eu pego o meu dedo, assim, por exemplo, penso que estou tocando o polegar no indicador, mas não estou. Se você for olhar com o microscópio eletrônico, tem uma energia de repulsão eletromagnética que impede os átomos de se tocar. E os espaços interatômicos são muito maiores que os próprios átomos. Então, aquilo que para nós parece bastante tangível, que é a matéria física, também não é. E o perispírito, a única coisa diferente, a grosso modo, para nós entendermos, seria a agregação desses fluidos, que nós chamamos fluidos, o fluido universal, que é a matéria-prima de toda a matéria, se agrega para formar o perispírito. E que, como eu disse, é o nosso veículo. No mundo espiritual, é o que temos, e na Terra temos esse corpo. Em resumo, tudo que nós temos é uma agregação da energia. Nós é que não entendemos, porque toda a matéria pode ser desagregada e transformada em energia. Tem processos para isso, a própria física utiliza. A energia atômica está aí para provar, né? E o nosso corpo também, ele é energia, e nós somos alimentados pela energia que vem do Sol, diretamente ou indiretamente, pelas plantas, pelos animais. Então, essa teoria, se as pessoas adotarem, tem pouco impacto assim nos efeitos morais, no entendimento da vida. Kardec diz para não ficarmos muito apegados a esse fator. Aproveitando o gancho, tem esse outro fator também, que no Brasil se entende que espiritismo é religião. Eu já há muito tempo entendo que não, né? Porque eu estou baseado no que Kardec diz.
Mas não vou ficar apegado a isso e entrar em debates aí para se chocar, nós chocarmos com os irmãos. Não, isso não é fundamental. O fundamental é o que a doutrina prega. E isso, o entendimento que seja religião ou não, é o mesmo. Mas eu só volto a lembrar que, adotando a ideia de que é religião, nós afastamos irmãos das religiões. E não é o objetivo. Né? Mas voltando aqui, essa questão do perispírito, né? Ele encerra: qualificado de material quer dizer que sua essência é de tal modo superior que nenhuma analogia tem o que chamamos matéria, e que assim, para nós, ela é imaterial. Ela quem? A alma, o espírito. Porque eles não dizem. Kardec pergunta se poderia entender como uma fagulha, se assim entender isso. Porque não tem para nós uma palavra que defina o que é a alma. Eu vi uma tese, uma teoria científica que fazia a seguinte hipótese: as pessoas não queremos morrer. Nós lutamos para manter a juventude e a saúde física através dos vários recursos que o conhecimento nos disponibiliza e a ciência aí nos coloca ao dispor. E daí a pessoa diz: mas digamos que você conseguisse a imortalidade. Daqui um número X de anos, todas as pessoas que tu conhece teriam morrido. Você ficaria com outras pessoas. E aí ele vai progredindo, bilhões de anos, trilhões de anos, até o universo se extinguiria. Tu ficaria no vácuo. E daí eu tenho um colega lá que ele tem uma visão materialista, né? E ele disse: mas e daí, já pensou se tivesse a imortalidade? Não viu aquele documentário? Eu digo: sim, eu vi. Mas o espírito não precisa da matéria. Não que ele não seja, como diz Kardec, um outro tipo de matéria, mas ele não precisa da matéria que nós conhecemos. Ele pode existir sem que a matéria exista. Se o nosso planeta, por exemplo, for destruído por uma catástrofe cósmica qualquer, nós não vamos ser extintos. Nós, espíritos. O nosso corpo de manifestação no planeta, sim, e talvez o nosso perispírito sofra, mas seremos socorridos pelos espíritos que têm recurso para isso. E vamos poder viver em outro lugar. Enquanto não for possível, ficaremos na chamada erraticidade, na condição de espíritos sem um corpo físico, até que adquiramos condições de reencarnar num outro mundo para continuar o processo evolutivo. A encarnação não é obrigatória para que o espírito exista. Ela é necessária para que nós evoluamos, em decorrência das necessidades de que o meio nos impõe, para que mantenhamos a vida onde quer que estejamos na encarnação. Esse é o objetivo. E no convívio com as pessoas nós vamos vencendo as imperfeições do orgulho, da vaidade, do egoísmo, porque precisamos estar unidos para vencer as dificuldades, porque sozinho ninguém vence. Até uma pessoa pode dizer: eu vou me tornar um eremita, mas alguma coisa vai ter contato com a sociedade, mesmo que seja a roupa dela. A hora que precisar de medicamento, vai ter que procurar a sociedade. E nós não somos assim, nós somos seres gregários, nós precisamos intercambiar energia. Hoje de manhã eu vi uma postagem, talvez não seja verdadeira, mas é um fato, em que o filho conduziu o pai até o banco e lá ele ficou mais de 1 hora para poder ser atendido. Ele disse: pai, mas quem sabe eu coloco o aplicativo no seu celular e o senhor acessa o banco virtual, não vai precisar vir ao banco para pagar o seu boleto. Faz tudo de casa, não precisa sair de casa. Não, meu filho. Durante esse tempo que eu estive aqui na fila, eu conversei com 4 pessoas que eu não conhecia. E em casa eu não tenho essa oportunidade. Então eu aguardo o dia que eu tenho que vir ao banco, pagar o meu boleto, receber o meu dinheiro, porque daí eu entro em contato com as pessoas. E essa é uma realidade. Nós precisamos do convívio dos outros para intercambiar energia. E quanto mais harmônica, melhor para nós. Harmônica no sentido de que a pessoa que está próxima de nós tem as mesmas tendências. A Silene, é isso? Fala da amiga dela. Mesmo ela entendendo que a Silene tem uma religião, na visão dela, divergente da sua e que não vai conduzi-la ao paraíso, pelo contrário, vai levá-la para o inferno, ela sentiu necessidade da energia vibracional, porque acredita que sejam a mesma. Ela tem o entendimento dela, ela vê a casa da cor azul, a Silene vê da cor vermelha, cada uma tem um lado da divisão, ou branca, né? Mas, na verdade, todas
têm o mesmo objetivo, que é viver bem, que é viver em paz, que é ter amigos e não inimigos, que é fazer o bem para a sociedade. E isso nos aproxima. E essa visão aqui de alma, material ou não material, ela tem alguma coisa de material. E ela é energia. E nós precisamos intercambiar essa energia. Não podemos viver isolados. Mais alguém? Alguma observação? Será que entendemos mesmo? O espírito, a matéria, as diferenças. Aqui também misturar espírito e perispírito uma coisa só diferente do material, então a gente vê que é uma coisa que a gente aceita e tudo, mas que é preciso a gente estudar, a gente refletir, porque primeiro para a gente entender, para poder transmitir também com segurança para as outras pessoas, também muitas vezes vão ser questionados, como a gente fala, porque o perispírito não é. Agora falta um, por exemplo, mas o que é isso? Me explica como é que é. É dificuldade com as pessoas. Então, é algo que não dá para estudar com um estudo superficial, rápido. Então a gente precisa dar uma voltada para isso, voltar para esse estudo para entender bem, porque a gente vai sempre ter espírito, perispírito e matéria. Isso aí o espírito está sempre nessa constante. Então, e muitas vezes a gente vai repetindo o que ouve sem compreender bem. E há essa necessidade da compreensão. Não é porque o fulano disse, porque a gente leu uma coisa e a gente tem que compreender. Bom, é mesmo assim, como é que funciona, então isso é importante a gente procurar essa... Será que não seria bom dar uma frisada o que é o curso? Eu sempre tive uma dificuldade para entender essa parte. A propósito, o Espiritismo nos coloca espírito, perispírito e matéria, o básico, mas tem outras coisas aí no meio, por exemplo, o duplo etérico. O duplo etérico ele só existe enquanto existe o corpo físico. Quando a pessoa desencarna que tem o perispírito, ele deixa de existir. Qual é o objetivo do duplo etérico? Ele é uma espécie de filtro energético entre o espírito, o perispírito e o corpo físico. Porque quando nós desenvolvemos emoções, nós criamos uma energia muito forte, tanto para o mal quanto para o bem. E algumas energias emocionais, se viessem com toda a carga de nós, espíritos, para o corpo, fulminariam o corpo. Então, ele equilibra, deixando passar apenas aquilo que o corpo suporta. Em certos casos, que a emoção é tão forte, mesmo com o duplo etérico funcionando, ele não consegue bloquear tudo e o corpo sofre. A pessoa pode desmaiar e até desencarnar. Eu conheço o caso de uma pessoa que era mãe de uns amigos meus, e um desses amigos foi assassinado numa briga lá em Passo Fundo. E a mãe, quando soube, talvez você sabe do caso aqui dentro do juízo, com choque ela acabou desencarnando também. Foi um caso de emoção muito forte, de sentimento de mãe, que o corpo não aguentou porque não houve como o duplo etérico bloquear o excesso de energia. A propósito, trazendo para o campo físico, nós também temos os limitadores das sensações ou dos estímulos que os nossos aparelhos sensórios transmitem para o nosso cérebro, que nós decodificamos. Por exemplo, quando eu toco alguma coisa, eu sinto a pressão. Quem é que transmite isso? Os nervos. Quando eu coloco em algo quente, eu sinto o calor ou até a queimadura. Mesma coisa. Quando eu recebo uma carícia ou acaricio alguém, eu também sinto. Quando esfria, eu sinto.
E como é que isso processa? É um estímulo eletroquímico que vai para o nervo. E tem uma bainha do nervo que promove um certo equilíbrio. E essa bainha, eu falo isso porque é da experiência própria, ela tem que ter uma espessura adequada. E as pessoas, como eu, que têm diabetes, em razão, tem não que possuímos diabetes, nós não temos, nós estamos com diabetes, na verdade. O certo é estamos com diabetes, ela não é nossa. Temos o sangue ácido, porque tem muito açúcar no sangue. Ele acaba corroendo a bainha. Então as impressões para nós são assentadas, em todos os sentidos. Qualquer impressão que para outra pessoa seria normal, para nós, conforme o grau, é quase que insuportável. A ponto de eu conhecer uma pessoa que já conjecturou a possibilidade de fazer uma cirurgia, porque tamanha é a sensibilidade dele ao toque, que ele não consegue nem se cobrir com lençol no inverno, porque dói. Ele pensava, quando eu falei que isso com ele foi antes da pandemia, não sei se fez não, em fazer essa cirurgia de isolar os nervos, ou seja, o corpo inteiro ficaria sem sensação. É um extremo radical, porque eu fiquei imaginando a pessoa não vai poder fazer mais nada sem estar visualizando, porque ela não sabe estar tocando, não sabe estar pressionando. E se a pessoa puder suportar a dor, quem passa por isso, é melhor suportar. Porque existe outro extremo também. Esses nervos, com o tempo, eles podem se tornar totalmente insensíveis e a pessoa sofrer lesões e não perceber. E acabar perdendo um dedo, uma perna, uma gangrena qualquer e leva até a morte. E assim nós temos também que cuidar do nosso corpo espiritual, ou perispiritual. Porque ele acaba acumulando as energias que não vêm do corpo quando nós produzimos muita raiva, muito ódio ou ansiedade. O nosso perispírito equilibra para o corpo não perecer. Mas onde é que vai essa energia? Ela não desaparece. Fica no perispírito. E como é que ele faz para se libertar disso? Nós vamos precisar tratá-lo. Nós temos dois caminhos, que é mudar o campo vibracional pela convivência amorosa, como fez a Silane, em vez de entrar em atrito, viver em amor. Então eu não entro naquele campo vibracional negativo. E eu evito que o meu perispírito se alimente de energia deletéria. Se eu não fizer isso, tem outro caminho, que é a drenagem pelo corpo físico, que redunda em doenças de vários tipos. Nesse sentido, que eu estava comentando, eu lembrei, na verdade, na minha profissão e na minha área de atuação, né, tem um autor que fala, tu avançou, agora tu pega e volta lá pro básico. Na verdade, porque senão tu tem que dominar o básico para tu não ter o risco de lá na frente estar cometendo erros e tu não saber o porquê que tu está errando, né? Então a gente tem, eu estava lembrando disso, tentando trazer para nós, né? O livro dos Espíritos, o Evangelho, o livro dos Médicos, a Gênese, Céu e Inferno, né? São os livros que a gente se refere aqui como as obras básicas, né? Então a gente tem toda aquela outra gama de obras que são super interessantes, mas é bom como o próprio livro dos Médicos, que é uma obra básica, está voltando para outro lá, o livro dos Espíritos, mas dá uma lida ali, quem sabe, para complementar o entendimento, porque senão justamente a gente vai está abrindo margem para cair em erro e daqui a pouco até mesmo afastar pessoas que foram buscar um consolo. Não, aí pega por causa de uma pessoa que falou algo que não gostou, tu bota toda a doutrina no mesmo pouco. Na verdade, aí nada presta. Bom, vamos ter que encerrar por aqui, então. Mas deu 1 hora, começamos 5 depois, nós temos também 5 depois. Eu vou pedir para a Rosana a prece de encerramento e nós acompanhamos. Pode ser, Rosana? Pode ser. Então, agradecemos por essa oportunidade de estudo, de aprendizado que tivemos nesse domingo de manhã. Agradecemos pela saúde, por poder participar, pelos nossos familiares estarem bem, nossos amigos, companheiros. Agradecemos por tudo.
e pedimos uma semana abençoada, uma semana de muito amor, de muita fé. Está chegando o final de ano, Natal, e que a gente possa colocar em nossos corações o verdadeiro sentido, que é o amor e a caridade, o verdadeiro sentido de Natal. Então, agradecemos, Senhor, por essa oportunidade que tivemos hoje e um bom domingo a todos. Que assim seja.